Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, clássico. Então, clássico que estou devendo aqui, com certeza. Viva o povo brasileiro, do João Baldo Ribeiro, né? Vai falar então da questão, assim, é um romance assim, exemplar pelo panorama que ele faz, né? É um romance completo, porque ele vai falar de política, de história, de religião, vai falar toda a cultura brasileira, né? Todos os sincretismos religiosos, né? Toda a questão de o que é herói, o que é o herói nacional, né? Quem que são os heróis da pátria, né? E vai narrar a história a partir dos perdedores, né? Então ele vai mostrar os oportunistas, os perdedores e essa nação que precisa de heróis, né? Essa nação que precisa de mitos, né? Todo mundo procurando mito aí para seguir, né? Então o Baldo Ribeiro, que é esse livro aqui de 1984. Então, assim, é as últimas tentativas, né, que a gente vê na nossa literatura de fazer um painel, um panorama da cultura brasileira. Depois disso, o pessoal desistiu, né? Parece que depois da C. Ribeiro, depois do Baldo Ribeiro, o pessoal desistiu de fazer literatura de panorama. Nós temos algumas literaturas de fundo histórico, né, que a gente pode acompanhar aí com a Ana Miranda, né? Faz alguns painéis assim, históricos, mas nesse nível que procurava, né, lá o Antônio Calado, né, ou seja, fazer um panorama mesmo de cultura brasileira. Nós estamos sentindo falta de alguém que trabalha assim, né? E aqui o Baldo Ribeiro vai fazer isso. Então ele começa, né, a gente imaginando uma cena, assim, como um quadro, né, que esses quadros famosos, o quadro Independência do Brasil. Quadro é um estilo, né, de criar uma figura heróica para a história, né, que a gente sabe que não é heróica, né, a história não é heróica. A criação do herói é uma narrativa e a história é uma narrativa. Só que a diferença da história para a literatura é que a literatura é ficção, né? Pode usar um ou outro elemento de história, mas é ficção. Já a história tem que ter documento. Daí que ele faz a mistura, né? Ele mistura literatura com história e faz um romance histórico meio literário, né? Uma literatura cheia de coisas históricas, né? Então é interessante analisar esse panorama. É um livro de panorama, né? Então ele começa aqui imaginando uma cena em que você vê lá um cidadão, o Alferes José Francisco Brandão Galvão, né? Alferes José Francisco Brandão Galvão, que sofreu com bombardeio das tropas portuguesas lá nos portos, né, de Salvador, Bahia, em 1822. Né? Então ele vai imaginando, né, a cena lá, o perdedor, né? O cara tá um jovem soldado, né? Muito jovem e vai para a batalha e morre lá no campo, né? Então esses são os heróis da pátria, né? Ou seja, morreram pela pátria, nem sabe porque estava lutando. E depois vai fazer o contraponto com o oportunista, né? Um português, descendente português, que depois vai se fingir ferido em batalha lá, né? E vai se unir às tropas brasileiras vencedoras. Na verdade ele se uniria a quem vencesse, né? A gente vai ver mais na frente. Mas o romance começa um tom tanto inusitado que dá uma dificuldade. Por exemplo, quando eu li a primeira vez em 2015, eu tive alguma dificuldade com algumas coisas aqui, porque ele trata muito de religiões de matriz africana, né? Então ele fala muito de questões de candomblé, de umbanda, né? Sim, muita coisa de sincretismo religioso. Então às vezes confunde. Então é bom ler essas partes de religião matriz africana. Eu vou fazer aqui um en passant, porque ele trabalha muito essas questões, né? As almas, né? O ciclo das almas, né? Então ele trabalha muito, que é uma coisa interessante. Quando essas religiões, né? Yorubá, Nagô, veio com os escravos, né? Os escravos vieram da África. Essa religião sofreu, obviamente, adaptação no local, né? Então, assim como tem vários budismos, né? Assim, você tem budismo na Índia, budismo no Tibete, budismo no Japão, né? Então você tem vários, cada lugar o budismo toma uma feição local, né? Cultural. Então é a mesma coisa essas religiões de matriz africana. E aqui no Brasil você tem o candomblé, que não é a pura religião lá do Yorubá, do Nagô, é adaptado, que tem o culto dos orixás, que são elementos da natureza, entidades da natureza. E também a cultura também aos antepassados, né? No que muito se aproxima do xamanismo, né? Da questão da pagelança e o shintoísmo também, e essas religiões antigas do Tibete, que é de culto aos antepassados. Os antepassados estão entre nós. Então tem essa matriz aqui africana, né? Que é trazida lá da África Ocidental, principalmente Gana, Nigéria, Togo e Benin, né? Então, analisando aqui a questão dos orixás antepassados. Aí no Brasil se adaptou também, né, ao espírito dos escravos, né, africanos, e também aos caboclos que são esses espíritos dos índios, né, das pagelanças, do xamanismo, né? Então fez um sincretismo religioso ali.
né? Assim como tem Umbanda Mesa Branca também, que é um sincretismo com o kardecismo espírita, né? O espiritismo kardecista. Então tem essas nuances, né? Tem Umbanda esotérica, então tem vários níveis de Umbanda, e aqui ele faz também o sincretismo disso, imaginando as almas, né? As almas, metapsicose, que é a questão das almas e os animais também, as almas passam dos animais, passam para o ser humano, né? Então tem toda essa questão que ele faz um pouco aqui literário, então ele fica meio confuso de entender, mas ele está mostrando como se seguisse essa alma vindo desde os caboclos, dos índios, né? Vários índios, né? Várias encarnações, depois os negros. Então ele está mostrando assim, que existe um continuismo, nem que seja espiritual, né? Nas culturas brasileiras, né? Que vem a cultura dos índios, né? Os índios estão aqui há 12 mil anos, né? 12 mil anos de cultura indígena, né? De cultura dos povos originários. Depois vieram os portugueses trouxeram os africanos, né? Então foi misturando tudo. Depois vieram os imigrantes, né? Os imigrantes trouxeram o protestantismo, né? Por exemplo, os alemães, né? Os austríacos, depois os poloneses, os italianos com mais catolicismo. Então é misturado. E vieram os japoneses, né? Colônia japonesa com shintoísmo. Então é a mistureba, e ele vai mostrando justamente isso, né? Por isso que é um romance completo, porque você tem história, você tem tradições, você tem religião, você tem política, né? Porque vamos lá então ao capítulo 1, vai apresentar aqui um tal de Perilo Ambrósio Góes Farinha, né? Esse cidadão, ele vai se mostrar como é que ele é oportunista, né? É um português, filho de português, e esse Perilo, né? Perilo Ambrósio, ele vai ser um oportunista de carteirinha mesmo. Então ele está lá na estrada, vai chegar as tropas brasileiras, né? Ele está lá esperando ver quem vai vencer, os portugueses e os brasileiros. Os brasileiros vencendo, ele vai falar assim: eu sou da causa brasileira, e meu pai, que é português, é um traidor. Então ele, né, aí os bens da família passam para ele, né? Então você vê que o cara conseguiu contar para a família, né? Então ele está lá, e aí ele, né, se mostra todo ferido: estou aqui, né? Aí os tenentes lá dos brasileiros estão vencendo, né? Não, você é um cidadão, que isso, né? E ele renega, então, o Perilo renega ser um português em prol dos brasileiros, né? Que os brasileiros vão vencer ali, os últimos, né? Que a gente acha que a independência foi lá em São Paulo, né? Nas margens do Ipiranga, e a independência não foi, né? Não foi lá no Ipiranga, né? Foi da Bahia. Então a Bahia teve grande movimento justamente de revolta contra as forças portuguesas, né? Então é muito, ele mostra, inclusive, né? Trata-se de um ponto de vista baiano, nordestino, né? Que o Baldo Ribeiro está na Bahia, então ele vai contar a história a partir daquela região mesmo, da Bahia. E aí ele é oportunista de que ele está do lado de quem vai vencer. E vai, realmente, então, os brasileiros vão vencer, ele vai unir os brasileiros, né, contra os portugueses, e aí ele vai se apresentar ferido, só que depois você vai descobrir que ele matou um escravo para se sangrar com o sangue do escravo, para você ver que absurdo, né? Então ele está lá com os escravos, fere um escravo, e depois fala que ele está ferido, né? E é tudo mentira, e ele engana o pessoal lá, e aí 4 anos depois, né, ou seja, 1826, 4 anos depois, vai aparecer o cidadão lá na praça matriz, assim, todo pomposo, como barão. Olha o nome dele agora: Barão de Pirapuama. Já mudou agora, Barão de Pirapuama. Que né, na linguagem, né, da época, né, linguagem tupi, podemos dizer assim, né? É baleia, né? Linguagem. E aí, sim, depois, lá no capítulo 2, nós vamos ler na próxima oportunidade, uns 4 vídeos nós vamos gastar com esse livro, 1647, que é a época lá dos holandeses, na Bahia, né, no Nordeste ali, Recife, etc., que os holandeses vão tentar montar uma colônia no Brasil, né, vai ter lá o Nassau, né, Maurício Nassau e tal, então é interessante, vai ter lá os traidores, né, eu esqueci o nome do traidor, que o Calabar, é o Calabar, depois a gente pesquisar o Calabar, que tem até livro do Chico Buarque sobre isso, né? Então é interessante. Então essa dificuldade que a gente tem na primeira parte, né? Que ele vai apresentar justamente essa questão, né? Do comportamento das almas desencarnadas. Então a gente lê isso como literatura, mas tem muita coisa aqui, ó. A alma não aprende nada enquanto alma, necessita da encarnação para aprender, e sobra razões para acatar a opinião segundo a qual, como planta, ela aprende melhor do que como homem, notadamente as árvores grandes que dão frutos. Então ele vai fazer altas ironias aqui, né, das almas novas, né, as almas que precisam encarnar, as almas bebês, né, almas crianças que depois encarnam animais, né, umas coisas assim, bem literário, e aí geralmente o pessoal tem dificuldade de passar essa parte. E é claro que está fazendo aqui um sincretismo religioso, né? Está mostrando isso, a questão dos espíritos antepassados, né? Que tem também no espiritismo, que tem na Umbanda, que
além dos orixás, que são as entidades da natureza, né, entidades criadas pelo grande Deus, né, podemos dizer assim, grande energia do universo, que são os orixás. Tem as almas desencarnadas, que também tem os espíritos elevados e os espíritos baixos, né, os obsessores, né. Então ele faz toda essa mescla aqui. Ao longo do livro vai ter isso, né, porque ele vai resgatar essa cultura brasileira, que não vai falar só catolicismo, né. Tem um sincretismo lá dos deuses, dos santos, né, dos santos católicos com esses orixás, né. Então tem essas questões assim que ele vai abordar. Agora, como dica, né, para quem tiver alguma dificuldade nessa questão aí do candomblé, da umbanda, da matriz africana, para entender algumas partes do livro, é aqui a questão da mitologia africana, né, um livro interessante que tem um recorte bem literário, vai mostrar a história desses orixás, desses deuses, né, a história de cada um. O Franchini, né, esse livro aqui de 2009, então fica a mitologia africana, né, vai mostrar aqui os deuses da mitologia africana, né, Xangô, Oxalá, Oxum, Ogum, Oxóssi, né, Exu, Iemanjá, tá tudo aqui, né. Também aqui o Reginaldo Prandi, Histórias da Mitologia Afro, mais mitologia afro-brasileira, aí já afro-brasileira, tem umas mesclas aqui, né. Então aqui são histórias também, Príncipe do Destino, né, as histórias da criação, como as histórias do céu, né. Então interessante que mais literário, né, para tirar um pouco esse véu que a gente tem de preconceito com outras religiões, outras matrizes, né. Então hoje nos candomblés do Brasil, os pais e mães de santo também acreditam que tudo se repete e continuam contando o que aconteceu no passado. Então o resgate da tradição oral mesmo, né, de passar né, dos antepassados, culto aos antepassados, né. Então as religiões de matriz africana, é claro que a Umbanda tem mais, né, acho que a Umbanda tem mais uma ênfase no culto aos antepassados, né, aos desencarnados, né, às entidades, e o candomblé mais aos orixás. Eu imagino que tem algumas diferenças assim, né, porque a Umbanda é muito mais mesclada, né, a Umbanda tem mais sincretismo que o candomblé. Não que o candomblé seja originário, ele é originário de cultos, de Urubás, né, Nagôs. Mais sobre a questão da tradição Nagô-Ketu, né, que é essa África Ocidental, né. Então aqui, ó, esse livro é de O Vento Sagrado, né, esse livro é de 1996, né, 1996, e vai falar aqui do Urubá, vai começar lá do Urubá e vai mostrar, né, e tem um vocabulário, né, tem um vocabulário das palavras aqui que a gente não entende, né, palavras de Urubá que influenciaram, né. Depois nós vamos ver aqui as palavras, né, que influenciaram várias, né, etimologias do português. Quando a gente falar de livros sobre cultura árabe, né, várias palavras do português são do árabe, então é interessante. Aqui esse é o livro sobre BH, né, registro da religiosidade afro-brasileira em Belo Horizonte, porque lá na Pampulha tem esse altar a Iemanjá, né, um altar lá montado isso aqui é a Lagoa da Pampulha, né, Lagoa da Pampulha, né, tem essa marca lá da Iemanjá. E aqui ele vai contando aqui a magia afro-brasileira, religião brasileira, as heranças africanas, né, como é que é, os terreiros, etc, né. Então vai fazendo contando uma história, né, mais histórico, né, tem os símbolos lá. Então, se tiver alguma dúvida, né, se tiver alguma dúvida sobre essas questões, que vão passar, né, aqui trechos um ou outro, né, porque na Bahia isso é muito forte. Inclusive tem até capítulo, né, do tempo, o Pêndulo de Foucault, no Humberto Eco, né, a gente viu lá no Pêndulo de Foucault, que tem capítulo que se passa da Bahia, né, e ele tem lá aquele cidadão que acha que é o Saint Germain, né, paga de Saint Germain, o Agné, né, ele fica lá contando as histórias, a tradição, né, que essas histórias vieram lá, esse sincretismo. E aqui no Brasil tem Umbanda mesmo, tem Umbanda esotérica, né, Umbanda assim que inclusive os caras estudam sânscrito, os caras estudam tradições orientais, né, então é interessante esses sincretismos, né, na busca de uma religião, uma transreligião, a religião acima das outras, né, e que estejam disseminadas verdades em várias religiões, né, então tem essa ideia também. Que aí a ideia do Baldo Ribeiro é fazer esse panorama, então vai incluir tudo, vai incluir religião, cultura, né, história, política, tudo vai estar no meio aqui, e é o que nós vamos acompanhar ao longo de 4 vídeos, certo? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.